abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Irmãos, encontraram? Amém? Amém! Leamos a partir do versículo 1 que diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesses a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, uma voz tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Gel, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Gel matará. Quem escapar a espada de Gel, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Quantos podem dizer amém? Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Pela manhã, irmãos, falávamos sobre o profeta Elias e falávamos desmistificando algumas coisas que o profeta Elias, segundo o apóstolo, segundo Tiago, o escritor da carta de Tiago, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E diz a Bíblia mais que ele orou com instância e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Percebam como o Novo Testamento é tão preciso, porque diz exatamente o tempo que ficou sem chover, né? Talvez nós não encontramos essa expressão de 3 anos e 6 meses no Antigo Testamento. Lá está dizendo, depois de 3 anos o
maneira mais tranquila se nós olharmos aquele texto que ele faz no Monte Carmelo, onde ele faz 2 altares. No versículo 36, na sua oração, ele diz: para que saibam, Senhor, que tudo fiz conforme a tua palavra, conforme a tua orientação, conforme o teu desígnio. Mas lá na frente também, quando ele pede que caia fogo do céu e consuma aqueles homens que vinham lhe prender, também havia um anjo orientando e dizendo: vai para aquele monte, porque os mensageiros irão ter contigo. E logo em seguida, o mesmo texto vai dizer que o anjo disse: agora vá com esses homens. Então Elias é um homem guiado por Deus, é um homem que a todo tempo está seguindo a voz de Deus, a instrução do Senhor. Mas nesse texto é diferente. As coisas aqui são diferentes porque agora Elias é questionado pelo próprio Deus. A primeira questão que me chama a atenção, a primeira palavra que me chama a atenção e que me mostra que por um momento de sua vida o profeta Elias agiu por conta própria. O profeta Elias não aguardou ouvir a voz de Deus. O profeta Elias, em um momento de sua vida, em uma circunstância, agiu numa decisão pessoal. E como é que eu consigo ver isso? Porque Deus por 2 vezes faz a mesma pergunta a Elias, que por sinal dar a mesma resposta a Deus. Elias era um homem convicto diante do Senhor. O Senhor pergunta a Elias: Elias, o que fazes aqui? Elias respondeu: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só sobrou eu. Depois o Senhor novamente faz a mesma pergunta: Elias, o que fazes aqui? E Elias dá a mesma resposta. Era um momento difícil. A Bíblia revela o motivo porque Elias entrou naquela caverna. No versículo de número 3, a Bíblia revela o motivo pelo qual o profeta Elias entrou na caverna. Diz a Bíblia assim: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Foi por temor, foi por medo, foi para salvar a sua própria vida que Elias fugiu, que Elias se escondeu, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus neste dia mandou ele fazer isso. Deus já havia mandado ele em outro momento fugir, e ele obedeceu a Deus e fugiu, e a consequência daquela fuga que ele fugiu e se escondeu em um determinado lugar foi que Deus, ele mandou os corvos lhe alimentarem com pão e carne durante o tempo que ficou ali. Quando obedeceu a Deus, Deus supriu as suas necessidades de uma maneira extraordinária, de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Povos trazerem uma época de seca, uma época de fome, uma época difícil, trazerem pão e trazerem carne para o profeta, e já pronto, viu, irmãos? O melhor de tudo, e já pronto. Elias não teve que fazer uma fogueira. Eu não sei como os povos arrumaram carne já assada e pronta. Eu sei uma coisa, que Deus opera coisas sobrenaturais na vida daqueles que obedecem e ouvem a sua voz. A primeira vez que Elias fugiu, Deus providenciou o povo para lhe trazer pão e para lhe trazer carne já pronta, e ele comeu e ele bebeu daquela fonte que estava próximo. E quando ele saiu, já tinha algo lhe esperando, porque ele obedeceu a Deus. O que é que lhe esperava? E lhe esperava uma direção da parte de Deus, porque quando a fonte secou, a palavra de Deus logo veio e disse: vá agora até uma viúva, que eu já ordenei a viúva. E tem coisas, irmãos, que somente Deus faz, porque ninguém mais teria condições ou capacidade de ordenar a uma viúva a cuidar de uma outra pessoa. Se a pessoa não tem para si, como pode cuidar de outro? Tem coisas que somente Deus é capaz de fazer na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus disse para Elias: eu já ordenei a viúva que te alimente, que cuide de você. E aí Elias foi, encontrou a viúva catando gravetos, irmãos, para fazer a última refeição. Mas aquilo que parecia ser último era, de repente, a chegada daquele servo de Deus, uma providência na vida daquela mulher que nada entendeu, mas creu pela fé e ouviu a palavra do homem de Deus, do profeta. É certo, irmãos, que ela não sabia, é certo que ela não recebeu uma mensagem da parte de Deus. Um anjo veio na frente e falou com aquela viúva. É certo que isso não aconteceu, porque ela retumbou dizendo a Elias o seguinte: olha,
uma criança, e eu vou comer, e eu vou morrer, eu não tenho condições de te dar. Mas quando a Bíblia diz que Deus ordenou aquela mulher, é que Deus inclinou o coração daquela mulher para ela poder crer, para ela poder obedecer a voz do servo do Senhor. Deus não só manda, irmãos, nas pessoas de uma maneira direta, Ele também manda no coração de cada pessoa. Ele quebranta o coração do rei e o inclina para onde Ele bem desejar. E a Bíblia diz que naquele dia Elias chegou ali, foi alimentado por aquela viúva. E depois de tudo isso, irmãos, diz a Bíblia que Elias fez aquele teste no Monte Carmelo e saiu vencedor. E Deus ordenou que ele matasse aqueles homens e ele fez. E ele estava apenas obedecendo a Deus. Mas a fúria daquela mulher, a fúria daquele rei era algo muito grande. Mesmo diante de um sinal tão grande, porque já há 3 anos e 6 meses não chovia. E o profeta Elias orou e Deus mandou a chuva. E mesmo diante de um milagre como esse, veio uma palavra de tirania, veio uma palavra de opressão através daquela mulher, dizendo: se amanhã até essas horas eu não arrancarei a cabeça de Elias. E é diante dessa ameaça, diante dessa pressão, que Elias foge para salvar a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa tarde: fazer a obra de Deus não quer dizer que não haverá oposição. Fazer a obra de Deus não quer dizer que o inimigo não se levantará com fúria. Fazer a obra de Deus não quer dizer que teremos turbulência durante a nossa caminhada. Elias estava passando por um momento extremamente difícil. E o que é que Elias fez? Fugiu. A primeira vez Deus tinha dito para ele fugir, e agora ele simplesmente agiu por conta própria e fugiu e se escondeu. Mas logo veio a voz do Senhor dizendo para Elias: o que você está fazendo aqui? Não quer dizer, irmãos, que Deus operou e me deu uma ordem em um tempo para realizar alguma coisa, que isso se repetirá na minha vida durante todos os momentos. Não é isso. O que a Bíblia nos ensina é sempre a dependermos de Deus, é sempre a esperarmos em Deus. Deus opera às vezes no princípio, porque Ele é alfa. Deus opera às vezes no meio, mas Deus também às vezes opera no fim, porque Ele é ômega. Às vezes Deus fez um milagre muito antecipado, às vezes Deus fez um milagre no último instante, no último momento. Lembra de Moisés com aquele povo no meio do mar? A Bíblia diz que Deus, aquele povo caminhando, Deus: caminhe, diga ao povo que marche, irmãos, como marchar diante do mar. Se Deus abrisse o mar, era mais fácil de entender. Se Deus abrisse o mar e dissesse: diga ao povo que marche, o povo ia marchar, cantando, pulando, entoando, rindo, fazendo todo tipo de ato de alegria. Mas a Bíblia diz que o mar estava lá, e Moisés disse: marchem. E quando o povo não pôde marchar mais, Moisés clamou a Deus, e Deus: por que você clama a mim? Alguns entendem de várias maneiras. Eu entendo da seguinte maneira, irmãos. Porque houve um período que, quando Josué era o sucessor de Moisés, diz a Bíblia que quando os pés daqueles homens tocaram na água, aquele rio Jordão se abriu. Quando os pés deles tocaram na água, o rio se abriu. Deus disse: por que clamas a mim? Deus não disse para marchar, irmão. Então tem que marchar. A água tinha que chegar no pé, a água tinha que chegar no joelho, a água tinha que chegar no ombro, a água tinha que chegar até aqui para poder clamar. Enquanto você puder marchar, vá marchando, porque você já recebeu a palavra da parte de Deus dizendo: marche. Deus disse para marchar. Enquanto o povo tivesse condição, era para marchar. Mas a água já está no pé. Mas marche. A ordem de Deus foi marchar. Mas a água chegou no joelho. Continue marchando, porque a ordem de Deus foi para marchar. Mas agora a água está na cintura. Mas a ordem do seu Deus é marche. Continue marchando. Eu não tenho como provar isso para os irmãos, mas eu creio que quando aquele povo entrasse na água, que não pudesse mais andar, a água ia fazer. Por isso que Deus diz: por que você clamando a mim? Eu já não disse, Moisés, que vocês marchem. Mas sabe o que eu percebo, irmãos? Eu percebo que Moisés, eu percebo que o povo, eu percebo que Elias são pessoas
deveria caminhar 40 dias com aquela comida que ele comeu. Elias estava cansado, mas em meio ao seu cansaço, em meio à sua fragilidade, em meio agora à sua situação, quem sabe alguns até dizem que de depressão, seja lá qual for a sua situação de fragilidade, aquele homem agora estava nas mãos de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele o qual antes cuidou da obra de Deus, aquele o qual antes batalhou as guerras do Senhor, aquele o qual antes foi instrumento das mãos de Deus, agora está sendo cuidado pelas mãos do Senhor, agora está sendo guardado pelo Senhor. O Deus a quem você serve é um Deus ao qual também cuidará de você nos momentos difíceis, nos momentos de lutas e nos momentos de fragilidade. Sabe o que acontece, irmãos, quando muitas vezes nós não conseguimos mais ter uma estrutura, quem sabe de caminhar, quem sabe de saúde, muitos irão se esquecer de nós. Você sabia disso? Até família. Um dia que alguém não se vir mais, um dia que eu não se vir mais, um dia que você não se vir mais, muita gente vai se esquecer de você. Mas eu quero dizer para você que o Deus do céu, ao quem você serviu durante sua vida, Ele nunca esquecerá de você, tendo você utilidade no sentido de fazer alguma coisa ou não. Você será útil, não porque você faz ou porque você deixa de fazer, é por aquilo que você é, e você nada mais é do que filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Mas Elias disse para Deus: chega, meus irmãos morreram, meus compatriotas morreram, chega, acabou para mim. Interessante é que Deus ouviu e perguntou a ele: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, e ele pediu que Deus desse cabo da sua vida e dissesse: chega. Às vezes nós somos assim, às vezes nós queremos determinar o tempo que nós temos condição ou não de fazer a obra de Deus. Às vezes é nós que queremos decidir pelo Senhor e dizer: não, Senhor, já não dá mais para mim, já não tem mais condições, esgotou as minhas forças, já não quero mais, não dá mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que te chamou é o Deus que sabe o tempo que você tem que parar nesse momento. Sabe o que Deus faz com Elias? Ele diz assim: olha, você vai ungir 2 reis e um profeta. O que é que Deus estava dizendo para Elias? Você pensa que é o fim, mas é apenas o começo. Talvez você não tenha feito coisas tão grandiosas como essa, porque você vai simplesmente agora ungir 2 reis e 2 profetas. Para aquele homem, irmão, que tinha chegado ao ponto final da sua carreira, ungir 2 reis e um profeta, e o qual a Bíblia diz que executaria o juízo que ele havia começado, porque a queixa de Elias era que aqueles tiranos que adoravam ídolos, aquele rei, aquela mulher e toda aquela tirania que eles praticavam de matar os servos de Deus por causa daquela idolatria, e ele tentou corrigir aquilo, ele tentou acabar com aquela idolatria e levar o povo a servir a Deus. Deus diz para Elias: não se preocupe, porque os reis a quem você vai ungir vai completar o trabalho. Se alguém escapar da espada de um, tem a espada do outro, e se escapar da espada do outro, tem também um profeta. Irmãos, a obra é de Deus, foi Ele quem começou e é Ele quem vai concluir, é Ele quem diz o tempo, é Ele quem chama, é Ele quem diz o tempo do começo e é Ele quem diz o tempo do fim. Não adianta você dizer para Deus, como Elias disse: Senhor, chega, não dá mais para mim. Quem sabe é Deus, quem determina é Deus. Talvez nesse momento seja um momento aonde Deus tem muita coisa a operar na sua vida. Deixa eu dizer uma palavra profética para você: o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor passou, assim como passou lá no monte com Moisés, e quando ele passou, diz a Bíblia que veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo, e veio um terremoto e o Senhor não estava, e veio fenômenos naturais e o Senhor não estava nos fenômenos naturais, mas veio uma voz tranquila que falava com ele e dizia: Elias, o que você está fazendo aqui? Não era uma voz, irmãos, de opressão, não era uma voz, irmãos, que colocava Elias para baixo, de desprezo, não era nada disso, irmãos. Era uma voz amável, suave, paciente, dizendo para Elias: Elias, eu tenho poder. Porque, irmão Marcos, o Senhor vendeu os montes,
Porque, irmão Marcos, o Senhor mandou terremoto, mandou aquilo tudo ali, aqueles fenômenos todos, irmão. Deus estava mostrando para Elias, eu tenho poder. Eu poderia fazer como você gostaria que eu fizesse. Em um instante, eu poderia acabar com todo aquele povo. Mas há momentos, irmãos, que Deus age pela sua paciência. E aquele momento, Deus estava dizendo para Elias: o tempo vai chegar. Seja paciente, Elias. O tempo vai chegar. Tudo que Elias queria ver, irmãos, era a nação redimida, mas ainda não era o tempo, ainda não era o momento. O tempo iria chegar e Deus ia fazer da sua maneira, Deus iria fazer do seu jeito. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Elias tomou toda essa atitude por uma precipitação. Elias diz para o Senhor por 2 vezes: Senhor, só sobrou eu. No final do texto, Deus responde a Elias dizendo: eu reservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos, nem a sua boca beijou a Baal. As atitudes que Elias tomou nesse dia foram atitudes baseadas em um exagero. Elias não estava só. Não só restou Elias como ele pensava. Elias se precipitou, irmãos, e agiu exageradamente, achando que todos os profetas tinham morrido, que não sobrou ninguém e que só tinha ele. O apóstolo Paulo toma essa palavra e diz assim: ainda resta um remanescente. Eu encerro dizendo o seguinte para os irmãos, por causa da hora. Houve um momento que ficou muito comum nas igrejas, na televisão, todo canto, irmãos, uma expressão que dizia assim: não se preocupe não, irmãos, Deus usa até um jumento. Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas teve um tempo que virou uma moda esse negócio. Deus usa até um jumento. E onde a gente chegava tinha isso: Deus usa até um jumento. E a ideia era o seguinte: se lá na tua igreja não tiver alguém, Deus usa um jumento, Deus usa um qualquer. Irmão, se preocupe não lá na sua casa, que se Deus quiser, Deus usa um jumento. Ainda bem que isso acabou, irmãos, porque eu até hoje aguardava alguém vir com essa conversa para o meu lado para dizer o seguinte: não, meu querido, olha, pode usar na sua casa, porque lá na minha casa tem homem de Deus, tem mulher de Deus, para Deus usar. Eu estava só esperando alguém dizer: se preocupe não, irmãos, que lá na sua igreja, se Deus quiser, Deus usa o jumento. Só se for na sua, porque lá na minha tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem povo de Deus para Deus usar. Camarada, ele não quer estar agindo corretamente, andando corretamente, se preparando, buscando a Deus, e depois vem com a história que Deus usa até um jumento. Deus usou um jumento, irmão, porque ele não tinha quem usar, mas ainda há um remanescente, ainda há um povo santo, ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Por isso, irmãos, não sei o momento e nem o caminho pelo qual ainda você vai passar. Eu sei de uma coisa: Deus estará contigo e cuidará de você nas mínimas coisas, mesmo no momento de fraqueza. Elias era um homem semelhante a nós. Quando ele estava lá, o Senhor providenciou para ele comida. Um anjo lhe tocou. Sabe por que o anjo tocou em Elias, irmãos? Porque ele precisava de um toque. Ele precisava de atenção, ele precisava de um toque, ele precisava de se relacionar com alguém. Ele estava sozinho, por isso o anjo lhe tocou. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido irmão, é que Deus irá cuidar das mínimas coisas, as coisas as quais alguém diz assim: que valor tem um toque? Não tem para mim, para você, mas para Elias naquele momento havia
E às vezes é uma palavra que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.